Esse é o Afronte TV. Eu sou Beatriz Vinick e estamos aqui na 16ª Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, comemorando seus 30 anos. Nessa edição, vamos acompanhar os autores brasileiros de literatura fantástica. Então vamos ver o que está rolando e quem a gente encontra. Estamos aqui no estande da Leia, que através do selo Fantasy está lançando Férica, o terceiro livro da Carolina Munhoz. A Carol lançou seu primeiro livro aos 16 anos, em 2005, e aí não parou mais de escrever. Logo depois lançou O Inverno das Fadas e agora o Férica. Vamos lá falar com ela? Galera, prometi, tá aqui, vou cumprir. Uma entrevista exclusiva com a linda, fofa, fadinha Carolina Munhoz, que está aqui lançando seu livro novo, Férica. Carol, me fala um pouco dessa descoberta do universo fantástico, da importância disso para você, como pessoa. Olha, para mim foi muito importante, porque para mim o universo fantástico era um tipo de fuga. E eu, quando jovem, sofria muito bullying, então eu fugia dos meus problemas através dos livros. E hoje eu fico feliz de estar escrevendo sobre literatura fantástica, que isso acaba ajudando bastante. Ótimo. E assim, eu acho muito legal porque você super ambienta as questões contemporâneas, né, do jovem, mas eu sinto muita falta dela não ser ambientada aqui no Brasil. Como é que é a sua relação com Londres, com essa referência, né, de Harry Potter? Olha, eu espero um dia poder escrever no Brasil, ainda não tive a oportunidade, mas eu pesquiso muito sobre os outros países que eu lanço, então eu acho importante isso, o escritor saber e conhecer o país e poder no futuro, quem sabe, escrever alguma coisa aqui no Brasil. Agora é o seguinte, você é nerd, você gosta de jogo, de videogame, essas coisas todas? De tudo, evento de anime, jogos, livros de fantasia, RPG, tudo. Sou bem nerdzona mesmo. E o que você acha desse rótulo? Eu adoro, eu acho que hoje em dia o nerd, ele provou o espaço dele, ele mostrou do que gosta e tá valendo, eu adoro. E a questão do rótulo em geral, porque muitos problemas dos adolescentes, né, na verdade envolvem esses rótulos, porque ou não consegue se colocar nele ou, né, não consegue. Como que você acha? Olha, eu acho que antes era difícil, mas hoje em dia o pessoal está conseguindo entrar nas tribos e isso que vale a pena. Se você acha uma tribo que te aceita e que conhece você de verdade, vale a pena e não importa o rótulo, você tem que ser feliz mesmo. Isso aí. Obrigada. Espadas e lanças, armas em punho. Espadas e lanças, armas em punho. Na terra, no mar, nós viemos lutar. Na terra e no mar, nós viemos lutar. Nós somos vikings, homens de gelo. Nós somos vikings, homens de gelo. E mulheres fortunas viemos brilhar. Mulheres fortunas viemos brilhar. Leia, 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 leia. Obrigado a todos. Com mais de 200 mil exemplares vendidos, a sua série fantástica de maior sucesso é Dragões de Éter. Mas tem também o trabalho mais recente dele, chamado Fios de Prata. Você já sabe de quem eu tô falando, né? Do Rafael Dracon. Gente, estou aqui com o Rafael Dracon, estou super emocionada, acabei de falar com a Carolina, foi super legal. Queria que você me falasse um pouco da sensação de estar aqui nessa Bienal, de expor suas ideias, esse mundo fantástico. Como que é esse mundo fantástico para você? Pois é, eles fazem a fantasia tomar forma, né? Que é meu primeiro ano como convidado oficial da Bienal. Foram 6 anos como profissional para chegar até aqui. E é realmente um sonho tomando forma, porque é um sonho meu, é um sonho que eles vivem junto com a gente. Então é muito emocionante lá o acampamento, a forma como eles se envolvem, como a gente gira na cadeira para falar com eles. Falei com eles, sempre quis participar de um programa livre, estilo Serginho Grosman, né? A gente pergunta, fala garoto. E perguntas muito inteligentes, né? Muitos aspirantes, muitos apaixonados por literatura. Então é isso, o sonho deles se torna o nosso sonho nesse sentido.
De uma certa maneira, a internet ela pode democratizar, né? A galera tá muito ligada em tudo agora que você faz, não só como sua obra, mas elas te seguem no Twitter, no Facebook. Como que é essa conversa direta com o seu público? Pois é, ela modificou até a forma como o autor e o leitor se relaciona. Isso aí é inevitável e não tem mais volta. Então é um contato realmente muito mais direto e que eles mesmos acabam fazendo as próprias resenhas, falando nos próprios blogs, comentando entre eles mesmos. Então eles criaram uma crítica própria, até entre si, uns grupos próprios, que mostraram o poder da democratização da literatura. Então ninguém diz para eles o que eles têm de ler ou como eles têm de... Eles sabem o que dá prazer e eles não se importam com mais nada. Isso é lindo de ver, porque essa coisa do livro é muito bacana a gente ver como o livro se torna popular no sentido prazeroso de ser da pessoa. Eu tenho prazer em ler um livro. E mais, eu tenho prazer em ler autor brasileiro. Isso é uma conquista que é a maior honra que a gente pode ter. Me explica, Rafa, como foi que surgiu esse convite de fazer a curadoria dessa exposição para o Game of Thrones? Como é que surgiu esse trabalho? Eu contribuí com a equipe, né? Porque eu tenho uma ligação muito forte com o Game of Thrones. Eu ajudei a trazer a série para o Brasil, né? Insisti muito. E aí eu batalhei 1 ano e meio para convencer e graças a Deus a Leia acreditou, trouxe. Hoje a gente tem, né, esse orgulho de fazer parte desse trabalho. Então quando a HBO veio, eles já sabiam disso, dessa minha ligação, e eles vieram conversar comigo e me convidar para ser embaixador ali da exposição junto com eles, tá apresentando junto com o público, tá apresentando na internet, que foi o que a gente fez. Além disso, eles me fizeram algumas perguntas sobre a própria maneira de se apresentar isso para o público, os canais de utilizar, como fazer isso. Então foi realmente uma consultoria, né, dentro desse negócio, e eu ganhei o selinho, o selo do embaixador do negócio deles. Maravilha. O próximo objetivo é a gente tentar trazer o George Martin, né, que conversei com a gente dele, ele a princípio colocou em 2015, vamos torcer. Legal, e vem cá, menino, você trabalha muito, você começou muito cedo. O que foi na literatura que te prendeu? Poxa, foi na literatura, a fantasia em si realmente me prendeu, porque a forma como um livro pode te levar a ter várias interpretações de uma mesma história em épocas diferentes da sua vida. A gente lê uma história criança, adolescente, adulta, é completamente diferente, né? Não é à toa que o Pequeno Príncipe até hoje está aí, até hoje a gente lê de novo e a gente entende ele de uma maneira diferente. Isso é algo que a literatura tem que nunca vi igual em outra mídia dessa maneira, por isso que me pegou tanto. Ai, que bacana, parabéns. Ele é um dos maiores sucessos nacionais da literatura fantástica. Ele é professor, escritor, jornalista, blogueiro e podcaster. Já adivinhou? Vamos falar com Eduardo Spor, o autor da Batalha do Apocalipse e também do Filhos do Éden, que ganhou esse ano seu 2º volume, Anjos da Morte. Saca essa fila para ver Eduardo Spor falando, galera. Não tá fácil não, tá uma loucura aqui. Spor, fala um pouquinho pra gente do seu processo de criação e também sobre a busca por referências, inclusive nos temas religiosos. O processo de criação, bom, tem que pesquisar bastante, né? E bom, também, eu sempre falo, processo de pesquisa você tem 3 fases, né? Primeiro a pesquisa na internet, depois nos livros, né? E depois se você puder ir ao local, é sempre bom que você traz mais referências, né? Então eu acho isso muito importante, você estar em contato, empolgado com aquilo, porque quando você escreve um livro demora 1 ano, 1 ano e meio, é bom você manter empolgado com aquilo que você está escrevendo. E é isso, né? Eu falo que, apesar dos meus livros terem essa cara de anjos e demônios, eu não escrevo muito sobre religião, eu falo mais sobre, pego essas figuras mais mitológicas, mas meus livros não são dogmáticos, então não tem nada com religião. Eu sempre friso que são livros de fantasia, né? Então todo mundo pode ler e não ofender ninguém. O que você acha que falta para a literatura brasileira ter o status da literatura fantástica norte-americana, por exemplo? Hoje em dia não falta nada. Eu acho que tem muitos livros, né, de fantasia, assim, tem se equiparado aos livros aqui no Brasil, se equiparado aos livros estrangeiros. Eu acho que a gente tem muitos bons autores, né, e na verdade sempre existiu interesse, mas não tinha o acesso das pessoas a esse tipo de literatura.
E com a internet, as pessoas começaram a se comunicar mais, começaram a se entender mais, começaram a trocar experiências, trocar críticas. E hoje em dia, eu acho que a coisa está crescendo muito. E isso é muito importante por causa dos leitores. Você acha que o seu Nerdcast te ajuda nessa comunicação com os leitores? Ou são nichos diferentes? O Nerdcast é dos amigos meus, né? Eu participo e tal, do site Jovem Nerd, do David, do Alexandre, mas é claro que ajuda, na verdade, porque é uma maneira de se comunicar, não precisa ser pelo podcast, mas pelo Twitter, pelo Facebook, pelas redes sociais. O que é legal você ter essa interação com o público, o que é bacana, porque o público se sente parte desse processo, desse universo, é muito bom. Fala um pouquinho pra gente, o que você acha do nerd hoje no Brasil? Agora é cool ser nerd? Não, acho que seja cool. Eu acho que muitos de nós somos nerds e não sabíamos, porque o nerd, ele é basicamente aquele cara que gosta muito de um assunto. Se o cara sabe escalar a seleção, sei lá, brasileira desde o começo, ele é um nerd de futebol. Tem os nerds do Star Wars, do Star Trek, do Guerra nas Estrelas, enfim. Então acho que é isso, nerd, todos nós somos um pouco nerds. E você é um nerd de quê, então? Mais de Guerra nas Estrelas, literatura, né, Star Trek, coisas mais lúdicas, assim, literárias e cinema também. Vamos falar rapidinho sobre o Paraíso Perdido. Já tem uma previsão? Como é que está sendo esse processo de trabalho para você, juntar com essas viagens loucas de trabalho? Eu já comecei a escrever o roteiro, não comecei a escrever. E tá sendo muito, muito legal. Agora eu vou lançar ele no momento certo, né? Eu acho que é legal que o público entende isso. Né? O público fala, os leitores falam, poxa, que pena que vai demorar um pouco mais, não tem data ainda. Mas eu falo, mas demora porque eu vou estar escrevendo, vou estar fazendo o melhor possível. Então a galera às vezes gosta de esperar mais alguns meses para poder ter um livro bacana. E estou pesquisando, está sendo muito legal, vai ser um livro, meu maior livro que vai ter, né? Maior do que a Batalha do Apocalipse. E é bacana, eu estou numa época bacana que é a época de pesquisar e de criar. Não estou escrevendo ainda, estou fazendo roteiro, então está bem legal. E ele chega para finalizar uma trilogia ou ele vai deixar em aberto para uma continuidade? Vai finalizar a trilogia Filhos do Éden, né? Que é o primeiro, que é o Herdeiro de Atlântida, o segundo, Anjos da Morte, o terceiro, Paraíso Perdido. Aí fecha esse arco de história. E tem uma ordem com a Batalha do Apocalipse? Ele teria que ser lido primeiro antes do Filhos do Éden? Não necessariamente. A batalha se passa depois do Filhos do Éden. Mas a pessoa pode ler em qualquer ordem, que não tem muito problema. Maravilha, obrigada. Quem está aqui na Bienal autografando seu primeiro sucesso, o Espadachim de Carvão, é ele, Afonso Solano, que também é um dos criadores do podcast de sucesso Matando Robôs Gigantes. Vamos correr atrás dele. Galera, só tem um problema. Afonso Solano sumiu. Eu tô aqui em frente ao estande da Leia. Ele esteve aqui, foi dar uma entrevista no estande do Submarino, depois foi para a sala dos autores. Eu corri atrás dele, Rio Centro inteiro. E ele escapou. Acabei de descobrir que o Afonso Solano já está lá fora, quase pegando o táxi para ir embora. A gente vai continuar correndo. Será que a gente alcança ele? Galera, corria Rio Centro inteiro atrás dele para vocês, tá? Então, por favor, não liguem o meu cabelo ao vento. A pouca luz, a lama no pé. Pelo menos eu consegui. Afonso Solano para vocês. Afonso Solano, me responde como é criar um universo inteiro novo e como foi o processo desde a ideia até o livro em si, pronto já. Tá bom. Então, saí do colégio, já desenhava bastante no colégio e aí eu comecei a criar esse mundinho devagarinho, criei um site com os meus amigos, vendemos esse site para um portal bem grande de entretenimento. Nesse site a pessoa lia a história lá de fantasia e decidia o caminho que ela escolhia. Isso foi em 2001, mais ou menos. O site fez sucesso, tivemos que tirar do ar porque a gente era muito novo, um foi fazer faculdade, outro começou a namorar, como é que é? Mulher é um problema quando se é... E aí, cara, eu fiquei esses próximos 10 anos criando esse universo com calma, do zero. Entendeu? Eu já vi que tinha dado certo, eu era muito novo, aí eu comecei a lapidar, estudar muito religião, estudar muito a cultura sumérica, eu gosto muito lá na Mesopotâmia, que é o berço da humanidade, entender como se forma o mundo. Você vai a partir
da sua crença principal, que realmente criar uma religião. Então depois desses 10 anos criando o universo, aí que eu passei a criar os personagens. Então esse primeiro livro de uma série do Espadachim de Carvão é o resultado desse trabalho, primeiro com o mundo e agora com cada história que eu já preparei. Como que é o contato com o seu público, que antes era através do podcast, era através do seu blog, né, da internet, e agora é através do público que lê o seu trabalho? Tá. Bom, no podcast já era uma coisa meio bem pessoal, porque a gente conta as nossas derrotas, né, nossas vitórias também. No livro, você acaba envolvendo a pessoa, acho que um pouquinho mais. Ela fica mais engajada no mundo maluco que você inventou, então quando ela vem falar com você na Bienal, é outro tipo de contato. A menina chorou hoje comigo lá, comentando o livro, como que porque a fantasia é uma metáfora que funciona no mundo real, né? A pessoa sai do livro com alguma coisa que ela vai comparar e aprender alguma coisa ou repensar. Então ela veio com essa carga, né, o leitor vem com essa carga um pouquinho diferente. E, cara, eu passo horas conversando com todo mundo porque tem que conversar mesmo, é isso aí. Me diz uma coisa, você é ilustrador, né, storyboarder, como é essa relação com a capa, com os desenhos do livro, que você dá pitaco? Tá bom, então a capa quem fez foi um amigão meu de infância chamado Rafael Damiani. Ele me apresentou Conan quando eu era bem criancinha, Senhor dos Anéis e tal, então eu quis que ele fizesse esse trabalho comigo. Os desenhos de dentro são meus sim, que foi uma homenagem aos livros de fantasia do Ian Livingstone, livros-jogos, né, Aventuras Fantásticas, Calabouço da Morte, que foi parte da minha formação de aventura literária e tal. E a grande vantagem é essa, de eu poder, junto com o Rafael, que fez a capa, coordenar, vamos criar uma coisa mais misteriosa, vamos tentar pegar esse ponto do livro que vai atrair, ao contrário de não ter tempo, né, e faz uma capa que o desenhista tem uma ideia geral do livro e faz. Então nesse caso eu tive muita sorte de trabalhar com a Fantasy, porque eles permitiram que eu colocasse o meu olho na capa de um jeito que raramente você vai encontrar em outra editora. Qual a barreira que você acha que o autor nacional deve transpor para se jogar aí no mercado da literatura? Cara, da literatura fantástica em específico, eu diria que é fugir da obrigação da cultura brasileira. Quer dizer, você não precisa fazer eu acho, claro, você não precisa botar o Saci Pererê como seu herói fantástico com aquela culpa de tô fazendo uma fantasia que não tem cara de Brasil. A fantasia do Espadachim de Carvão tem influências do Tupi-Guarani nos nomes dos personagens, em certas mitologias, mas como uma influência ao invés de simplesmente uma cópia, entendeu? E aí você cria uma mitologia que funciona para qualquer cultura. O inglês pode ler o canadense, o angolano e o brasileiro, entendeu? Então você pega a sua cultura, mas cria uma cultura nova. Eu acho que é a melhor maneira de você... O erro é esse, entendeu? Fugir do brasileirão, mas mantendo a influência. Obrigada. Galera, estamos chegando ao fim dessa matéria. Para mim foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueçam de assinar o canal. Eu sou Beatriz Vinick, pro Afronte TV.